Olá pessoal, aqui estou mais uma vez. Bom, e a busca incessante por tornar o Brasil uma piada internacional continua. E dois fatos lamentáveis foram patrocinados por duas figuras públicas, pagas com nosso dinheiro, ao invés de produzir em favor do Brasil, estão desconstruindo a nossa imagem frente ao mundo internacional. Mais recentemente, o presidente Bolsonaro disse em alto e bom som que para cessar a disseminação de fake news era preciso fechar jornais como o Globo, Folha de São Paulo e o Antagonista. E que não o faria por ser um democrata. E ainda se disse democrata, depois dessa bravata. E agora, ontem, precisamente, o deputado Daniel Silveira foi às redes sociais atacar frontalmente e explicitamente o STF. E os ministros, inclusive, ameaçando fisicamente. E não estou aqui para ser advogado do STF. Muito pelo contrário, tenho críticas duras aos ministros que muitas das vezes salvam o pescoço de corruptos políticos empreiteiros que escapam da mão do judiciário brasileiro justamente pela corte maior do nosso país. Mas para que exista uma crítica e que se combata essas questões vindas do STF, tem que ir pelo caminho democrático, através de CPIs, de impeachments de ministros, e não pelo autoritarismo e pela queda do poder. Pois o Brasil, como todo mundo sabe, é uma república democrática que se divide em três poderes e que devem ser harmônicos entre si. E o que está acontecendo nesse momento fere esse princípio básico pensado por Montesquieu. Isso é um ato bárbaro que um país democrático e que se preze deve rechaçá-lo. É inadmissível que se ameace as instituições democráticas. A gente pode ter críticas duras, natural da política, natural do meio público, que devem ser feitas sem sombra de dúvidas, pois a democracia, como bem disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, ela não é a ausência de conflitos, ela é a ausência de confrontos. Portanto, a democracia não é um modelo perfeito de governo, não. Ela é um modelo em que as diferenças devem existir e que sejam resolvidas harmonicamente. E sempre existirá abalos. Mas dessa forma é inadmissível. Como bem disse também o Montesquieu, liberdade é definida como tudo aquilo que as leis permitem. Ou seja, você pode fazer tudo aquilo que as leis permitem. Você é livre para fazer tudo aquilo que a lei permite. E, portanto, o que o Daniel Silveira fez foi um desserviço ao nosso país, nos envergonha muito. Para você ver como as nossas instituições estão sem nenhum respeito, principalmente pelos aqueles que os representam. Nos Estados Unidos, mais recentemente, o Capitólio foi atacado. E a população como um todo se assustou pela barbaridade do fato. Ou seja, nos Estados Unidos existe o respeito às instituições. As instituições que formam a República Americana. E no Brasil é preciso que exista respeito às instituições e críticas àqueles que profanam as instituições. Críticas pelo caminho democrático. Críticas duras, com palavras pesadas e que sejam no caminho da democracia, respeitando os direitos, ela é natural, ela existe. Mas ameaças de integridade física, sabotagem, atentados terroristas, não, isso não cabe na nossa democracia. É inconcebível que isso exista. Nosso país tem que aprender a respeitar as instituições.